Está bom aí? Ou aqui? Ou aqui? Qual a distância certa? Distância certa para quê, Giovanni? Qual a distância que eu posso me aproximar de uma outra pessoa que fica numa situação confortável à minha comunicação? Plim, plim, plim. As zonas prosêmicas, os espaços prosêmicos, espaços de aproximação. Quero mostrar para você 4 espaços. Não há uma regra muito clara sobre isso. Esses espaços, eles podem ser medidos de distância diferente. E logo depois da aula eu vou propor para você uma atividade prática para você conhecer a sua zona prosêmica. O que significa isso, Giovanni? Significa o seguinte: quando nós estamos conversando com a nossa audiência, quando estamos conversando com o ouvinte, tem 4 áreas que você precisa conhecer que são extremamente estratégicas e importantes para a sua comunicação. Mas essa é uma linguagem não verbal, é uma linguagem que o corpo fala. E a primeira linguagem que eu quero que você entenda das áreas prosêmicas, das zonas prosêmicas, é a zona pública. O que é a zona pública? Quando eu estou dando uma aula, eu estou fazendo uma palestra e a audiência, o público está sentado a uma distância de 1 metro, 2 metros e alguns estão até 10 metros, e eu posso estar usando o microfone ou não, nós chamamos isso de zona pública. Eu tenho aqui no palco uma posição de orador e a minha audiência está distante, 2 metros a 10 metros. Essa é a zona pública. Depois, quando nós vamos agora, não para uma apresentação, para uma palestra, para uma aula, mas nós vamos para uma reunião social. Essa reunião social, eu estou conversando com algumas pessoas e essas pessoas, algumas estão a 1 metro, 2, 3, eu estou numa roda de amigos, numa roda conversando, numa reunião social, e esse espaço nós chamamos de zona social, que é quando nós estamos conversando com as pessoas, algumas estão a uma distância maior, 2 metros, 2 metros e meio, 1 metro e meio. Esse tipo de momento, esse tipo de encontro, nós chamamos de espaços sociais. Logo depois desse tipo de apresentação, nós temos um outro tipo de conversa. Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa, somente uma pessoa, numa reunião de venda, numa reunião de trabalho, numa reunião com um colaborador, numa reunião com um superior hierárquico. Estou conversando com 1 ou 2 pessoas, conversando num espaço de aproximadamente 1 metro, 1 metro e meio. Nós chamamos essa zona de pessoal. Eu saí da zona pública, saí da zona social, agora para uma zona pessoal. É uma área aproximada de 1 metro, 1 metro e meio, onde eu estou conversando com uma pessoa, olhando nos olhos, conversando um assunto pessoal, mas com essa aproximação. Eu tenho que cuidar, porque tem muita gente que gosta de tocar. Deixa eu dar um alerta para você. Se você é uma pessoa que toca nas outras pessoas quando está falando, a partir de hoje, pare de fazer isso. Não toque nas pessoas. As pessoas não gostam de ser tocadas. Você pode até no momento que cumprimentar uma pessoa, depois eu vou falar sobre isso, mas até no momento de cumprimentar, você vai tocar, vai pegar na mão e fazer um toque no ombro, sutil, leve, tudo bem. Mas ficar conversando com a pessoa e lá toca nela, toca no braço, toca na mão, fica tocando na pessoa, pare com isso. Esse é um vício, um hábito seu. Se você faz isso, nada é recomendável no mundo da oratória. Se pegue aí, se você faz isso, hoje é o dia de parar com isso. Zona pessoal, área pessoal, entre 1 metro e 1 metro e meio. Depois nós temos uma área que nós chamamos de zona íntima. Essa zona íntima é uma zona de espaço quando nós permitimos que algumas pessoas que são da nossa intimidade se aproximam. Uma pessoa que tem uma amizade muito grande com alguém, um parente, um familiar, aí tudo bem.
é uma zona onde pode ter o abraço, onde pode ter o toque na mão. Uma zona de aproximação íntima é uma zona que você se sente confortável, que você permite que uma pessoa que já tem uma intimidade com você, por isso que ela é uma zona chamada de zona íntima, essa zona é permitida somente para aquelas pessoas que têm uma intimidade muito grande com o ouvinte. Recapitulando, zona pública, zona social, zona pessoal e zona íntima, proxêmica, de proximidade. A zona íntima, entre 45 e 50 centímetros. É uma área que você pode estar muito próxima, para um cônjuge, para um namorado, para uma pessoa que tem uma relação íntima com a pessoa, que eu permito que a outra pessoa se aproxime. Agora imagine uma pessoa que você não tem uma intimidade, e essa pessoa fica o tempo inteiro tocando em você, ela fica o tempo inteiro tocando, gera uma comunicação não verbal negativa. Se você tem o interesse de convencer uma pessoa, mesmo que a sua oratória seja uma oratória convincente, uma oratória extremamente clara, persuasiva, com espiritualidade, mas a sua comunicação não verbal é uma comunicação que não está em sintonia com aquilo que você está falando, por exemplo, com o toque, tocando numa pessoa que não deu intimidade para você, você está quebrando as possibilidades de conseguir convencer essa pessoa. Muito cuidado. Essa aula é para você aprender comunicação não verbal com as zonas de aproximação. Essas áreas, elas são extremamente importantes para que eu tenha uma comunicação persuasiva. Deixa eu dar um exemplo. Quando você for visitar uma pessoa, você entra no território de uma pessoa, é ela que tem o poder. A pessoa que está recebendo você que tem o poder. O que significa isso? Significa que é ela, quando recebe você, que vai estender a mão ou não para você. Não é você que está chegando que oferece a sua mão para cumprimentar a pessoa. Você vai, por exemplo, num povo que tem uma cultura diferente com a nossa, eles não se cumprimentam com as mãos. Nós estamos saindo de uma situação crítica mundial que, por enquanto, tem muita gente que não tem interesse de apertar a mão. Pelo momento que nós vivemos há pouco tempo. Quando você encontra uma pessoa desconhecida, se essa pessoa dá a mão para você e você é a pessoa que está indo ao encontro dela, e ela tem a autoridade de receber, ela é o anfitrião, se ela der a mão para você, você estende a mão e aperta a mão. Por quê? Porque se você está indo para uma reunião, para um encontro, onde a pessoa é o anfitrião e ela tem o poder de receber você, se ela oferece a mão e você não oferece, você quebrou uma relação. E essa relação quebrada, você vai ter dificuldade de convencer. A sua comunicação, ela é verbal e ela é não verbal. E hoje eu estou falando sobre a comunicação não verbal. Agora, se você é o anfitrião e você está recebendo uma pessoa, você é que decide se você vai dar a mão ou não. A pessoa ela vai chegar perto de você, ela vai ficar olhando para a sua mão, esperando que você ofereça a mão. Agora imagine, você é o anfitrião e você oferece a mão para alguém e a pessoa não oferece a mão dela para você e ela veio para pedir alguma coisa para você, você vai dar para ela? Claro que não, você ficou chateado, porque no momento que você ofereceu a mão para a pessoa, ela recusou e ela está vindo pedir alguma coisa para você. Você quebrou a relação, logo na proximidade. É importante você saber quem tem o poder proxêmico. É você ou é a outra pessoa. Se você é o anfitrião, você tem o poder que permite que a pessoa se aproxime ou não de você, e você permite de acordo com o espaço. E se você é o ouvinte, está indo ao encontro de uma outra pessoa, você tem que ficar atento a isso também. Se ela oferece a mão, dê a mão. Quando ela tocar na sua mão, e ela pode tocar no seu ombro, são todas essas relações, comunicação não verbal, e elas são extremamente estratégicas.
Mas o mais importante de tudo é você ficar atento a esses detalhes. Quando você vai ao encontro de alguém, não é você que toma a iniciativa. A pessoa que convida você para sentar, a pessoa que convida você para fazer uma reunião sentado na mesa, é ela que diz aonde que você deve sentar. Você pergunta para ela onde eu posso sentar, ela vai dizer, fique à vontade, Giovanni, escolhe onde você quiser. Ok. Agora, quando eu estiver conversando numa zona pessoal e é uma conversa mais próxima, eu tomo cuidado para manter essa distância de pelo menos 50 centímetros, não ficar tocando na pessoa para não criar uma comunicação não verbal negativa. Eu tenho que ficar sempre atento a isso. Não toque. Agora, se a outra pessoa chega e toca no seu ombro, e ela teve a iniciativa, e é ela que tem o poder prosêmico, e ela toca no seu ombro, e ela fica muito à vontade se aproximando de você, ok. Aí você permitiu aquilo que ela está oferecendo a você, porque ela tem o poder do controle da comunicação. Você define isso. Quando eu sou a autoridade, eu tenho o poder prosêmico, ou eu sou um convidado e a outra pessoa que tem o poder prosêmico. É ela que dita as regras. Ok? Deixa eu dar um exercício para você. Agora eu quero propor uma atividade prática para você conhecer essa zona prosêmica, a zona pública, a zona social, a pessoal e a íntima. Você vai fazer o seguinte, você vai convidar uma pessoa que é seu amigo, sua amiga, uma pessoa do seu círculo, pode ser um familiar, e você vai fazer uma experiência. Você vai deixar essa pessoa mais ou menos uns 3, 4, 5 metros de distância. E aí você vai ficar olhando o olho no olho dela. Agora, você vai dizer para ela, agora você está numa zona pública. E aí você olha. Aí você diz para ela se aproximar. Diz para ela dar alguns passos para frente e ela entrar na zona social, que é em torno de 3, 2, 4 metros. Você vai ter que testar. Dependendo da sua capacidade de entendimento e de sensibilidade, o seu corpo vai reagir a isso. Ela está numa área pública, agora ela vai entrar numa área social. A área social, você vai definir 2 metros, 1,5 metro, faz o teste. Manda ela se aproximar e ficar uns 3 metros de distância. Aí quando ela chegou numa área 3 metros, que você entende que você não precisa falar muito alto, você vai entender que essa é uma área social, uma zona social. Veja como que ela reagiu com o corpo quando ela se aproximou. Como que os olhos, como que o corpo reagiu e como que você reagiu quando saiu da zona pública para a zona social. Agora nós vamos entrar numa zona pessoal, 1,5 metro, 2 metros. Aí diga para ela se aproximar até essa distância de 2 metros e fica olhando para as reações do corpo dela e para o seu corpo. Como que o seu corpo reage quando ela se aproximou? Quando chegar nessa zona de aproximadamente 1,5 metro, 2 metros, que daí você vai definir, você percebe que agora é uma zona pessoal. E aí você observa como que está sendo a conversa. Não está se tocando, mas você está conversando, consegue ver os olhos, consegue ver a reação, ok? Agora você vai dizer para ela se aproximar até 40 centímetros, 50 centímetros. Ela vai entrar na sua zona íntima. Diga para ela vir. Aí ela se aproxima e agora vai dar para você inclusive abraçar. Vai dar para pegar na mão. Faça ela se aproximar e sente como que é isso. Ela entrando na zona íntima. Agora você percebeu a sua zona pública, a sua zona social, a sua zona pessoal e a sua zona íntima. Você com isso consegue ter uma dimensão. Quando está fazendo uma reunião que ela é íntima, quando ela é pessoal, social e pública. Agora inverte. Faz a mesma atividade do contrário. A pessoa que está fazendo a atividade junto com você fica parada e você vai lá. E você faz a aproximação de uns 5 metros, 3, 2, 1, 50 centímetros. E como você se sentiu sendo o convidado? E como que a outra pessoa se sentiu? Troquem as informações e comentem como se sentiram, porque é o corpo que sente, porque é comunicação não verbal, é sentimento, é corpo. E a experiência vai ajudar você a entender
que quando você estiver fazendo uma reunião pública, que você está em pé, a outra pessoa está em pé, você vai começar a perceber agora que tipo de comunicação, o seu tom de voz, a pausa, o volume, a intensidade, a voz grave, a voz aguda. E aí, se você quiser fazer um exercício testando isso, antes você fez ela só se aproximando e não falando nada. Agora faz o mesmo exercício da área pública até a área íntima, falando. Ela falando e você falando. Depois inverte. Você de lá para cá, falando, até chegar na área íntima. E falar pertinho, 50 centímetros. Olho no olho. Valeu? A nossa aula de hoje, as 4 zonas prossêmicas da comunicação, usando os recursos da comunicação não verbal. Depois, usando a expressão corporal e a linguagem não verbal e usando os recursos da comunicação verbal quando você fala com pessoas na distância de cada uma das 4 zonas. Valeu? Plim, plim, plim. Mais uma aula dos segredos dos grandes líderes, a oratória moderna.